Olá, bem-vindos vocês que estão assistindo. Eu sou a Aline Kerber e esse é o Quebrando Paradigmas. Hoje nós trouxemos então uma prof da área de artes para falar conosco um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil e as contribuições das artes, né, nesse desenvolvimento. Eu vou contar para vocês um pouquinho dela, tá? Então, essa é a Fernanda, ela é graduada em dança aqui pela nossa UERGS, tem especialização em ludopedagogia e em arte e educação. Tudo a ver com o nosso assunto, né, Fê? E mais de 15 anos atuando como professora na área das artes. Uma baita de uma caminhada, né, Fê? Vamos combinar. Uma baita de uma caminhada e muita experiência na área. A gente vinha conversando já e nós fomos colegas também na área das artes, né, na dança, no balé. Nós vínhamos falando de como as artes contribuem, né, em muitos sentidos no desenvolvimento. Aqui, para nós, a gente vai tratar do desenvolvimento infantil. Né? Claro que ao longo de toda a vida, né, Fê, vai ter contribuições importantes. Mas pensando desde lá pequenininho, né, desde os pitoquinhos lá de 2, 3 anos, que geralmente é a idade que eles começam a entrar nas escolinhas, né? Tanto as escolas específicas de artes, quanto até mesmo no ensino regular, geralmente é nessa idade que eles começam a frequentar. É todo um trabalho especial, né? Pensado essa idade, pensado como trabalhar com essa idade, né, Fê? E pensando todo o potencial que tem o trabalho artístico naqueles corpinhos pequenos, né? É verdade. Naquela idade, com aquela etapa, vamos dizer assim. Então, conta um pouquinho para nós como é que é esse trabalho artístico com os pequenininhos. Na verdade, os pequenininhos, às vezes, começam até na área das artes antes de entrar na escolinha. Muitas vezes os pais, a criança é muito expressiva, gosta muito de dançar, gosta muito de contar a história e procuram uma escola específica de artes antes da escolinha. Às vezes essa adaptação social acontece nas artes mesmo, né? Então é importante nessa fase do desenvolvimento lúdico, a brincadeira, os jogos, inclusive assim desde os pequenininhos até os maiores, porque a partir dessas brincadeiras, o teatro a gente trabalha muito com jogos, brincadeiras, que é o que vai socializar eles, que é o que vai dar para eles uma noção de regra, de respeito, mas também vai trabalhar a criatividade deles, que é muito importante, né? Os pequenininhos, eles ainda estão explorando e conhecendo muita coisa. Sim, com né? certeza. Então, na aula de arte, propriamente dita, assim, de dança, com teatro, eles conseguem criar, desenvolver coisas que em casa, às vezes, eles ou estão sozinhos, né? Ou tem alguém que não consegue explorar isso deles. Não consegue conduzir, Não né? consegue conduzir a brincadeira acaba não rendendo, né? E às vezes com outros coleguinhas, com a prof que escuta, a gente consegue fazer uma aula onde a criança consiga se expressar, né? E inclusive depois levar para casa, que às vezes as mães vêm falar, ela fez isso em casa, ela brincou disso. Então, coisas de aula que a criança leva para casa e depois consegue se expressar melhor. Até com os familiares, com os amiguinhos, né? Pensando só a expressão, né? A habilidade de se expressar já é uma significância enorme, né, do trabalho das artes. Porque hoje se pensa a importância, né, da expressão, de saber se expressar, porque futuramente essa expressão, que inicialmente é física, né, corporal, ela vai refletir depois na própria oralidade, porque uma vez que tu saiba te expressar, tu vai conseguir, né, se expressar de outras formas, através de outras ferramentas, que seja a fala, né, de uma forma muito mais fácil, muito mais natural, porque tu veio trabalhando a tua expressão desde sempre, né, desde pequenininho. E quando a criança sente a confiança que tu tá escutando ela e que tu tá vivendo aquela história dela, eu vou te dar um exemplo que eu tive semana passada. E de uma criança que fazia umas 2 semanas que tinha iniciado a aula, e na semana passada ela começou a conversar em aula, a contar histórias, a fazer junto. E quando eu saí da sala, a mãe disse, prof,
A pediatra nunca escutou a voz dela, ela nunca conversou com a pediatra. Nossa! Mas ali dentro de sala, porque eu estava escutando ela, às vezes eu não sei, às vezes eu acho que elas pensam que eu sou criança junto com elas. Coisa boa. Eu acho que elas pensam que eu sou criança. E ela conversou, ela contou a história, ela imaginou tudo aquilo, que sou uma princesa, que eu estou passando por um rio cheio de pedras, e elas vão transformando aquela história para se divertir, né? E com isso elas acabam conversando mais, conversando com outras pessoas, né? Os maiorzinhos, principalmente quando eu vou convidar para fazer aula de teatro, né? Eu digo, vai chegar uma idade que vocês vão ter que apresentar um trabalho aqui na frente da sala, né? E essa diferença de como eu vou me portar apresentando esse trabalho. Eu mesma, quando tinha a idade de escolar, eu para apresentar trabalho, eu gaguejava horrores. É um pânico de muita gente, É. né? Inclusive na vida adulta. Sim, eu acho que se eu não tivesse tido a vivência do teatro, por exemplo, eu estaria com muita dificuldade de estar sentada aqui contigo. E Né? vou abrir um relato, né, aqui. Situações como essa nossa, nós estamos só nós duas, né? Mas só o fato de ter uma câmera e compreender que há outras pessoas assistindo, muitas pessoas têm uma trava forte, assim, mesmo que seja só conversando comigo. Por quê? Porque não foi trabalhada essa questão de expressão, né? Então tem adultos que são ótimos profissionais e que no momento de um convite como esse, eu tenho uma trava, eu não vou conseguir. E é muito comum que nem tu disseste. Esse momento seria bem mais complicado, bem mais difícil para quem não tem, né, essa vivência ou não desenvolveu essas habilidades de expressão, né? E a gente que vive as artes, para nós é tranquilo. Não, inclusive, tanto apresentar trabalho na escola, quanto depois, quando for adulto, conseguir se portar numa entrevista de emprego. Sim. Conseguir se expressar, falar bem com as pessoas, com outras pessoas em qualquer outro ambiente, né? Ter essa segurança da fala, né, da expressão. Exatamente. Né? Então, eu passo muito isso para as crianças, porque chegam dois tipos de criança, principalmente. As que falam muito, as que, assim, ó, tudo, elas querem falar, e as que não falam nada. Que interessante. Aquelas que os pais já viram que tem um potencial, né? Já direcionaram. E aquelas que os pais se preocupam que precisa desenvolver. Exatamente. E essas crianças fazem aulas juntas. Então, é através da brincadeira que a gente faz, por exemplo, um jogo entre dois. Um fala um monte, o outro não fala nada. Mas o jogo vocês estão numa praia e tá vindo um temporal e vocês têm que resolver esse problema, mas vocês não podem falar a palavra não. Então, eu tô fazendo aquele que é agitado parar para pensar, né? E aquele que não fala quase nada, ele vai ter que conversar com aquele outro colega para desenvolver a cena e conseguir resolver o problema. E eu dou tempo, né? Porque senão eles ficam pensando, não, tem tempo para resolver o problema. Então, tudo vai até para a vida, né? Vai. Como eu vou resolver um problema? Como eu vou conversar com alguém? Né? Então, é através dos jogos. São situações que vão existir no cotidiano, né? E aí, nós falávamos em outro momento com outro profissional sobre a educação científica. E aí fala da questão dos desafios, né? Dos problemas, das hipóteses. E nesse momento, isso tudo também é trabalhado. Sim. Né? Porque tu lança um problema, né? E agora faz como? E aí eles vão ter que criar as hipóteses, eu acho que assim, assado vai dar. Vão ter que formular, botar em prática, que é a cena em si, e concluir se aquilo funcionou ou não. Então, nossa, até a própria... improvisar. Aí o improviso é tudo de bom. Porque, gente, dentro do improviso, né, é todo um trabalho de raciocínio, de pensar estratégias. Gente, o improviso é um negócio difícil pra caramba. Para a criança, às vezes é um pouco mais tranquilo, porque a criança não tem, algumas, né? Não tem aquela questão de ficar inibida com o erro, né? Sim. A gente, quando fica maior, já fica mais inibido.
né? Mas mesmo assim, é difícil agir de uma forma mais livre, ter que criar tudo, né? Que é um improviso, na verdade, eles têm que criar a coisa toda, né? Não tem um adulto que diz, agora tu vai lá e faz assim, 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 assim. Não, o improviso não, tu não tem isso, tu não tem essa estrutura. Exatamente. Tu vai lá e, ó, pensa como. E ali em aula, eles não estão sendo julgados em nenhum momento. Que é ótimo. Né? No caso, porque quem está ali fazendo essa aula é porque tem um interesse, então eles não se sentem envergonhados, né? Porque eles não estão sendo julgados, pelo contrário, às vezes os colegas que estão na plateia acabam dando dicas de como resolver esse problema. Nossa. Então eles se ajudam. É um compartilhar, né? Eles compartilham, o que também é uma habilidade que não é fácil, né? Saber compartilhar, saber receber uma crítica, uma sugestão e agregar isso, em vez de fechar e, né, implicou. Não, é saber agregar o que tu tá ouvindo para melhorar o que tu tá fazendo. Então, exatamente. Também é uma habilidade social importante, pensando, que nem tu disse, pensando lá no futuro, em questões de emprego, de vida adulta, também vai refletir essas habilidades, né? Sim, e é uma coisa assim, a questão com o tempo, né? Porque o momento, depois de um ano de trabalho, quase um ano de trabalho, que a gente costuma começar em março, quando chega na apresentação, só o fato da criança subir no palco, com luzes, com plateia, às vezes as crianças que costumam falar pouco e que demoram para se expressar mais, eu costumo colocá-las falando junto com outra criança. Elas falam em coro, até para ficar mais alto para a plateia escutar. Então é um personagem, geralmente são personagens que falam em coro. Então eles já se sentem seguros porque eles têm alguém para falar com eles, para aquele momento. Só que eu vejo que com o passar dos anos, porque quem começa pequeno costuma seguir, né? Eles se transformam. Eu tenho uma aluna que já está comigo já faz alguns anos que a mãe diz, Fernanda, ela era um bichinho do mato. Famosa expressão. Ela era um bichinho do mato. Agora, às vezes, quando eu vejo, ela está conversando, ela está fazendo cena na frente do espelho, ela para falar com as pessoas, ela que quer falar, mãe, posso ir lá pedir tal coisa, falar com a pessoa. Então, que antes era aquela criança retraída, né? Então, com o passar do tempo também, né? Às vezes as pessoas não veem o resultado em um ano, mas aquela criança está sentindo esse resultado, que ela está se sentindo confiante para falar. Porque para a criança, todo aquele processo que a gente às vezes vai ver ao final de anos, mas para ela dia a dia, semana a semana, mês a mês, internamente existe um processo acontecendo, né? Que claro, às vezes a gente vai ver o resultado lá na frente, mas o processo em si, ele acontece em toda a aula. Toda a aula vai acontecer um pouquinho, é mais segurança, né? É todo um trabalho que vai acontecendo, de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Mas o resultado é fantástico. Tu que trabalha com criança, eu sou suspeita para falar, né? Quem trabalha com criança é suspeita para falar. Mas trabalhar com criança é fantástico por isso, né? Porque tu vê acontecer a transformação. E ela é, assim, vamos dizer, rápida, comparado a uma transformação na vida adulta, que às vezes a gente leva muito mais tempo, ou às vezes nem consegue, né? Então, a criança não, tu percebe, é visual, inclusive, né? As transformações que acontecem. Gente, nós vamos para um rápido intervalinho e a gente já retorna para continuar esse nosso bate-papo maravilhoso sobre arte e educação.